4 pessoas da mesma família são atropeladas na Cachoeirinha. Uma mulher morreu. Os transtornos depois de 9 horas de chuva forte e ventos de até 27 km por hora. Uma árvore chegou a partir e cair em cima de um carro. Banco do Brasil anuncia o fechamento de agências no Amazonas e mudanças nos postos de atendimento em 2017. E ainda a disputa no Peladão Indígena. As emoções da volta da competição e da escolha da rainha da categoria. Agora, uma crítica na TV. Boa tarde. 118 milímetros de chuva caíram em Manaus hoje de manhã, o dobro do volume registrado em todo o mês de novembro. Durante as 9 horas de chuva, o Instituto Nacional de Meteorologia registrou ventos de até 27 km por hora. O resultado pôde ser visto por toda a cidade. A zona sul de Manaus foi a mais atingida pela força das águas. No centro da cidade, parte desta casa cedeu e a família precisou desocupar o local às pressas. 5 residências, a maioria às margens de garapés, foram vistoriadas pela Defesa Civil e apresentaram risco de desabamento. Na zona leste, o temporal partiu esta árvore ao meio, causando um enorme prejuízo para o dono deste carro. Ele conta que tentou cortar os galhos antes do acidente, mas não teve autorização dos órgãos ambientais. Por sorte, era cedo quando começou a chover no Zumbi e ninguém se feriu. Era umas 5h30, mais ou menos, 5 horas, 5h30, na hora que o vento bateu. Fez muito barulho? Assustou? Assustou mesmo, porque as vizinhas todinho correu para ver como é que estava, pensava que estava quebrando outra coisa, pensou que tinha acontecido até um acidente aqui na rua. E agora o seu prejuízo? Agora tem que ficar, resolver ajeitar ela, levar para o ferro velho o carro, né? Olha, esse mapa aqui do Instituto de Meteorologia mostra bem o que vem acontecendo na cidade desde ontem. Como a gente pode ver, há uma concentração bem grande de chuvas nessa região que engloba Manaus. Nas últimas 24 horas, caíram sobre a cidade 118 milímetros de água, mais do dobro do volume registrado durante todo o mês de novembro até então. Este meteorologista explica que estamos num período de transição do verão para a época mais chuvosa e que essas chuvas devem ser cada vez mais frequentes. Os meses de outubro até meados de abril vai ser mais comum termos dias chuvosos, né, aqui na região onde engloba Manaus. E o que a gente pode prever para as próximas horas? O INMET lançou um alerta, né, válido por 24 horas, que na metade leste do Amazonas, onde está Manaus, né, a tendência de ocorrência de chuvas intensas nessa área ainda válido por 24 horas. Olha, é bom ficar atento mesmo para essa previsão do INMET. O risco de novas ocorrências é grande. Hoje, por exemplo, várias situações foram registradas, não só pela Defesa Civil. Houve problemas também no fornecimento de água e luz em alguns pontos da cidade. Quem tem mais informações sobre o assunto é a repórter Tamires Clé. Boa tarde, Tamires. Como é que está o fornecimento de água e energia? A situação já foi normalizada em toda a cidade? Oi, Amanda, boa tarde a todos. Olha, segundo as últimas informações que a gente recebeu, tanto da Eletrobras Amazonas Energia quanto da Manaus Ambiental, nenhum dos dois serviços foi completamente normalizado. Porque o que aconteceu foi o seguinte: por conta da grande quantidade de chuva, 13 alimentadores foram desligados, 13 circuitos alimentadores foram desligados agora pela manhã. Por isso, quase mais de 7 bairros, principalmente nas zonas norte e leste da cidade, ficaram sem energia elétrica. E justamente por isso, porque lá na zona norte fica ali a estação de abastecimento de água ali do Ismael, a ponta do Ismael, estava sem energia elétrica, então a distribuição de água também foi afetada. Então os dois serviços ficaram bem debilitados ao longo do dia. Segundo a Eletrobras Amazonas Energia, quase 100% desses circuitos já voltaram a funcionar normalmente, mas nós não recebemos informações da Manaus Ambiental dizendo se o serviço de abastecimento de água já normalizou em toda a cidade. E como você disse, a previsão desses próximos dias é de muita chuva, é preciso ficar muito atento, principalmente as pessoas que moram em regiões que são áreas consideradas de risco. Então, se você precisar dos serviços da Defesa Civil, é só você ligar para 193.
o 199, que é o número de emergência. Lembrando que também por conta da falta de energia elétrica, alguns pontos da cidade, alguns semáforos ficaram sem luz, então o trânsito na cidade também ficou um pouco mais complicado hoje. Então fica ligado, presta atenção se algum desses locais também não vai ficar mais debilitado, o trânsito pode ficar um pouco mais intenso. Amanda. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. É realmente bom ficar bem atento nesse período de chuva forte aqui na cidade. Obrigada pelas informações, uma boa tarde para você. E 4 pessoas da mesma família foram atropeladas por um motorista que perdeu o controle da direção no bairro da Cachoeirinha. Uma mulher morreu. Segundo a polícia, o condutor do veículo não tem permissão para dirigir e tinha ingerido bebida alcoólica. Ele vai responder por homicídio culposo quando não há a intenção de matar. Na esquina das ruas Maués e Manicoré, Fabrício Gonçalves Torres perdeu o controle do carro que dirigia quando voltava para casa. O carro se chocou contra esta parede e atingiu 4 pessoas. Uma mulher, identificada como Zilda Amorim de Oliveira, morreu mesmo depois de receber cuidados do serviço de urgência. O marido dela, o cunhado e a cunhada foram levados para o hospital. O motorista chegou a ser agredido por testemunhas que viram o acidente. Ele foi preso em flagrante. Na delegacia, reconheceu que estava bebendo desde cedo, mas contou que a culpa foi de outro veículo que bateu atrás do carro dele. Eu vinha sentido, indo para o Bolevar. Quando eu fui ultrapassar o outro carro na Montana, o carro bateu na traseira do meu carro. Felizmente eu perdi o controle. Peço mil desculpas às vítimas, ele faleceu. E eu perdi o controle, o carro rodou o carro dentro do mercado, por cima da calçada. Esse daqui é o carro que estava sendo conduzido pelo Fabrício. A gente observa que ele ficou bastante danificado, principalmente aqui, ó, do lado do motorista. Existem batidas em todo o carro e é um pouco difícil verificar se a versão do motorista é correta, de que ele foi atingido na traseira por outro veículo, porque essa parte aqui de trás foi completamente arrancada. Independente da versão do Fabrício, a delegada explicou que o fato dele não ter carteira de motorista e ainda estar dirigindo embriagado é um agravante para o crime que ele cometeu. A delegada responsável pelo caso explicou que o bafômetro indicou uma concentração de 0,89 miligramas por litro, mais do que o dobro do permitido. O Fabrício, ele foi autuado em flagrante por embriaguez ao volante e homicídio culposo no trânsito. Nós vamos saber se o procedimento vai ser convertido em preventiva ou ele vai responder em liberdade. Vamos agora ver como é que está o trânsito na cidade pelas câmeras do CIOPS. Vamos dar uma olhadinha. Essa é a Avenida Darcy Vargas, bem ali em frente à Universidade do Estado do Amazonas. A via da direita segue em direção a Efigênio Salles e a da esquerda, que está mais tumultuada, a gente vê em direção ao Dom Pedro o trânsito mais intenso. Os dois trânsitos nos dois lados, tanto direita quanto esquerda, tanto Efigênio Salles quanto Dom Pedro, estão bem carregados nesse momento. Daqui a pouquinho a gente volta com outras imagens do trânsito para você. E veja a seguir, flanelinhas fazem protesto em frente à Assembleia contra projeto de lei que quer acabar com a atividade em Manaus. E ainda as mudanças no Amazonas nas agências e postos de atendimentos do Banco do Brasil. Os detalhes já já.